abordando sobre como enfrentar a realidade. Segunda parte. Então, para enfrentar a realidade, nós temos que entender, né, qual realidade que precisa ser enfrentada. E essa realidade, ela nada mais é do que conhecer sobre as diferenças. A gente trabalha muito, lida muito com diferenças na questão de conjugalidade, né? Então, as diferenças ali na relação marido e mulher. Só que a gente não para pensar sobre isso quando a relação é pais e filhos, né? A gente quer tratar ali os filhos de maneira igual, né? Então, a mesma coisa que eu fiz para um, eu fiz para outro, não sei, né? Por que que esses meninos reagem de maneira diferente? Por que que esses filhos reagem de maneira diferente? E é muito simples. Eles reagem de maneira diferente porque não existem duas pessoas com a mesma combinação genética, cromossômica e de DNA. Cada um de nós é diferente e único, né? Desde as digitais, a entonação de voz, as pegadas, tudo é diferente. A maneira de ver, a maneira de nos comunicar, a maneira de nos socializar, então tudo é diferente. Então a gente não pode querer tratar de maneira igual os diferentes. E por isso este tema de hoje ele vem trazendo sobre essas diferenças, né? E preparem-se porque são diferenças. Partindo aí pela diferença do sexo, né? Homem e mulher. Só aí já dá bastante pano para manga, né? As mulheres, por exemplo, elas são muito centradas nas pessoas, né? Na família, são pegajosas, né? O senso maternal, então as levam a ser assim, né? Só que isso, com o passar do tempo, gera problemas com os filhos. Por quê? Porque enquanto os filhos são pequenos, é importante para eles, né, esse cuidado, esse amparo, né, de maneira exacerbada, como as mães fazem, né? Mas quando eles crescem ali a partir da adolescência, eles não querem mais saber disso, eles se sentem sufocados, né, pela mãe, né? Então, é um problema. Mas eles estão errados por não quererem tanta proteção assim, né? Tanto carinho, esse excesso de carinho, né? Inclusive levar o filho na porta da escola e abraçar e beijar. Não, eles simplesmente cresceram, né? E isso já se sentem sufocados com esse tipo de atitude por parte das mães, né? Por outro lado, os pais, eles são autocentrados. Eles se preocupam muito mais com as coisas, eles se preocupam muito mais com o trabalho, né? E aí também requer um cuidado especial, porque às vezes eles se envolvem tanto com coisas, né, com o trabalho, que acaba deixando a família, acaba não tendo tempo ali, né, para estar em contato com a família. Só que o pai é a parte madura da relação, né? Então ele tem que saber administrar, né, essa situação para não comprometer os laços familiares, né? Outra coisa, por exemplo, que mulheres e homens são diferentes. Os homens, eles são mais inclinados a dar conselhos, né? As mulheres, elas são mais empáticas, né? Elas compreendem mais. E qual é o problema que tem nisso aí, né? Principalmente em relação aos homens? Porque quando os filhos vêm contar algum problema, né, para os pais, eles já vão logo dar conselhos. E via de regra, muitas mães também, né? Porque toda regra tem exceção. Então já quer partir para os conselhos. E tudo que o filho não quer é conselhos. É que a gente diga o que eles têm que fazer. E outra coisa também, né? Para os homens, ter a razão é muito mais importante do que para as mulheres. E os pais, eles incorrem em um erro muito grande de achar que eles sempre têm muito mais razão por terem mais experiência do que os filhos. E nem sempre é assim, né, que acontece de fato.
Mas as diferenças, elas acontecem também, elas são gritantes em termos de personalidade, né? São 4 temperamentos aí: sanguíneo, colérico, melancólico, né? Fleumático. E essas diferenças, elas precisam ser compreendidas, né? Porque o sanguíneo, por exemplo, ele fala pelos cotovelos, né? É super generoso, mas é impulsivo, é indisciplinado, é desorganizado. E o que tem de errado com o sanguíneo? Nada. Tudo isso aí é parte, né, do seu temperamento. O melancólico já é mandão, né? Já é autoritário, é um líder por natureza, né? E ao mesmo tempo é mais bravo também, né? Só que por outro lado é mais organizado, né? As coisas ali bem certinhas, alinhadas no lugar, né? Vão de encontro, né? Vão de encontro, não, vão ali, focam no objetivo, né? Já os melancólicos são insensíveis, são temerosos, né? São tímidos, né? Mas em contrapartida eles são fiéis, né? São devotados. Os fleumáticos, eles são diplomatas, né? Tem aquele jogo de palavras, o coração mole, mas também são indecisos, são calmos, são tranquilos. Mas, por outro lado, são de fácil trato. Eles são descontraídos, né? Mas resistem às mudanças. E a gente precisa entender, né, todas essas variações aí nos temperamentos. E como Jesus tratava os seus discípulos com tanta diversidade assim de temperamento? Sabem, queridos, Jesus conhecia os seus discípulos. Eles sabiam que havia ali uma divergência larga, tanto de hábitos quanto de disposição. Nós falamos aqui dos 4 temperamentos e Jesus tinha todos eles no seu grupo de discípulos. Mas Jesus tratava cada um de maneira diferenciada. Jesus conhecia a cada um. E esse é o nosso desafio também, de tentar conhecer, né, cada um dos nossos filhos. E você pensa que as diferenças pararam por aí? Com certeza não. Os filhos diferem também, inclusive, na maneira de aprender. Não sei se vocês já observaram, né, que os pais que têm mais de 2 filhos, então eles geralmente procuram ter em mente: o que eu fizer para um, vou fazer para o outro. Do mesmo jeito que eu ensino um, eu ensino o outro. E por que um aprende e o outro não aprende? Porque existem também diferenças, até mesmo no estilo de aprendizagem, na maneira de aprender. Tem os filhos aí visuais que você precisa usar, né, material concreto, fazer ali experiências, demonstrar ali, porque senão ele não vai ser bem sucedido, né, ao captar ali os ensinamentos. Os filhos auditivos, eles adoram ouvir histórias, né, podcasts, assistir filmes, ouvir música, aprender cantando. É fantástico para eles. Mas temos também os filhos que são sinestésicos, que precisam tocar, sentir. Né? Se eles não colocarem a mão na massa ali, eles não vão conseguir aprender. Então, cabe a nós pais descobrirmos também o desafio de descobrir qual a maneira que os nossos filhos aprendem melhor, tem uma melhor percepção, assimilação dos conteúdos. Né? E também há aí um outro tipo de diferença, que é a diferença na linguagem do amor. Temos aí a linguagem do amor, que é palavras de afirmação, a linguagem do amor, que é tempo de qualidade, os presentes, né? Atos de serviço, e ainda tem uma aí que é o toque físico. Então, são maneiras diferentes desses filhos se sentirem amados. E de que vai adiantar para nós, como pais, enviarmos uma mensagem se essa mensagem não será recebida? Por exemplo, um pai que é visual, né, vê ali um ramalhete de flores, acha maravilhoso
e vou comprar esse ramalhete de flores para minha filha. E entrega, só que não sente aquela emoção que ele gostaria de sentir da filha ao receber aquele ramalhete, porque ela é sinestésica e ela preferiria muito mais um abraço afetuoso e um chocolate, né, que ela pudesse degustar, sentir, do que o ramalhete de flores. Por outro lado, uma mãe que é auditiva, poderia ouvir uma música ali que falou ao coração dela e manda: olha, filho, escutei essa música hoje e me fez lembrar de você. Olha essa poesia que eu acabei de te escrever. Só que o filho, ele é visual, né? E preferiria muito mais, né, um presente simples, por mais simples que fosse, mas algo tangível. E aí acontece a falha de comunicação. Eu me desdobrei para escrever aquela poesia, mandei, e ele nem disse muito obrigada, ela nem disse muito obrigada, né? Por quê? Porque nós estamos mandando mensagens que dificilmente serão recebidas pelos nossos filhos, né? Então, não adianta mandar uma mensagem que não vai ser aberta, que não vai ser recebida. Então, precisamos aí, como pais, né, de filhos crescidos, atentar para essas diferenças e não encará-las como um problema, mas como parte da personalidade dos nossos filhos. E assim nós vamos ter muito mais facilidade para construir pontes em vez de muros. Fez sentido para você? Se fez sentido este conteúdo de hoje, coloque ali nos nossos comentários, ali no grupo, ok? E lembre-se também de fazer as tarefinhas de casa. E nós temos ali 2 materiais super importantes, né, para você pensar e agir, né, se autoavaliar. E também temos ali os motivos de oração, né, pelos quais nós estaremos orando essa semana. Então, que Deus abençoe, né, a cada um de vocês e que nós possamos crescer nesta tarefa de lidar com os nossos filhos crescidos. Um forte abraço e até o próximo programa.